Vamos à questão 3 da página 8, a última página da apostila de vocês, tá? Nós temos aqui o gráfico de uma função quadrática, tá? Agora não é mais função do primeiro grau. Quando nós temos uma reta, nós temos uma função de primeiro grau, tá? Quando nós temos uma parábola, como nesse desenho aqui, nós temos uma função do segundo grau ou função quadrática, tá? E daí, ele pede para, na letra A, está perguntando qual é o sinal do coeficiente A, tá? Presta atenção, pessoal. Tem duas situações. Ou essa parábola está com a concavidade para cima, ou essa curva está com a concavidade para baixo, tá? Se vocês lerem o material, vocês vão entender isso. Quando a concavidade está para cima, o nosso A ele é positivo, ele é maior que zero. Concavidade para cima, A é um valor positivo, ou seja, é um valor maior que zero, tá? E quando a concavidade está para baixo, o coeficiente A da função quadrática, a função quadrática tem essa lei aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? E o gráfico é uma parábola. A função de primeiro grau, como já falei para vocês, ela tem esse formato aqui. F de x é igual a x mais b, né? Já falei um pouco do coeficiente A para vocês, do coeficiente B, né? Já dei algumas dicas em relação a essa função do primeiro grau. E agora nós vamos explorar um pouco a função quadrática, tá? No material de vocês explico bastante coisa. E daí eu tô fazendo um resumo aqui, tá? Isso para vocês terem uma base para resolver os exercícios, tá? Então essa é a lei da função quadrática, tá? É um assunto muito amplo, é por isso que eu estou discutindo os exercícios, porque se eu for para gravar vídeo, para falar de tudo da função quadrática, vai ser cansativo para mim e para vocês também, né? Porque por vídeo fica meio difícil. Então eu estou focando nos exercícios, dando algumas dicas para vocês, tá? Então, ó, a concavidade para cima ou para baixo, quem vai me indicar é o coeficiente A. Quando esse A é positivo, como eu já falei, essa parábola tem concavidade para cima. E quando ele é um valor menor que zero, negativo, ele é concavidade para baixo. Então, ó, qual é o sinal do coeficiente A? Por isso, pela explicação que eu já falei com vocês, você já consegue responder. Ó, qual é o sinal do coeficiente A? É positivo ou negativo? Isso que vocês vão colocar. Qual é o sinal? O A, se a concavidade está para cima, o A é positivo ou negativo? Tá? É isso que ele quer aqui. Já expliquei, tá? Da explicação que eu dei para vocês, vocês conseguem responder. Letra B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? O vértice é esse ponto aqui, ó, né? Nós temos aqui, ó, esse ramo que vem decrescendo. Aqui nesse ponto ele muda de comportamento, ele passa a crescer. Aqui nós temos um ramo crescente. A parábola é formada por dois ramos, né? Um ramo que diminui e o outro ramo que cresce, tá? Esse ponto aqui, que é o menor valor da parábola, é o vértice. Ele quer saber quais são as coordenadas do vértice, ó. As coordenadas do vértice é formada por dois valores, x do vértice e o y do vértice. O x do vértice e o y do vértice. Esse ponto aqui, ele tem dois valores. Ele tem um valor para x e ele tem um valor para y, ó, tá? O vértice é formado por dois valores. Primeiro sempre x e o último valor é o y. Então, aqui o vértice é esse ponto aqui. Qual é o valor do x? Olha o eixo x aqui, ó. Qual é o valor do x? Qual é o valor do y? Ó, eu não posso dar resposta. Estão olhando aí, então consegue responder, tá? Letra B, isso. E a C, para quais valores de x tem-se y0?
para quais valores de x o nosso y é zero? É uma outra questão também, que é só eu observar o gráfico que eu vou conseguir responder. Quando o y é zero, já até falei isso com vocês. Quando o y é zero, é o ponto em que a parábola corta o eixo x, tá? O y é zero quando a parábola corta o eixo x. Em quais valores a parábola está cortando o eixo x? Está cortando o x nesse valor. Ó, qual é o valor de x nesse ponto aqui? Ó, resposta é isso aqui, ó. Qual é o valor de x nesse ponto aqui? Por quê? Quando está cortando o x, o ponto está sobre o eixo x. Quando o ponto está sobre o eixo x, qual é o valor de y? Zero. Então é isso que ele quer. Para quais valores de x tem esse y igual a zero? Ó, corta aqui também, ó. Tá cortando o eixo y aqui. Quando corta o x aqui, meu y é zero. E qual é o valor de x nesse ponto aqui? Lembrando que ele está cortando na origem do plano, ó. Na origem do plano, qual é o valor de x e y? É o mesmo aqui, ó, x0 e y0. Então, você tem um valor para x aqui e um valor para x aqui. Por quê? Quando está cortando o x, o y é zero. É isso que ele quer. Valores para x quando o y é zero. Tá bom, pessoal? Vê se consegue resolver aí, por favor.